É uma alegria poder transmitir a palavra de Deus ao seu coração e é uma responsabilidade também enorme. Eu quero trazer uma palavra muito importante, cujo tema será o cristão e as tatuagens. Por quê? Qual é a razão de falarmos desse assunto? Parece um assunto tão simples e tão, talvez, sem graça para alguns, mas eu gostaria de afirmar que nenhum assunto é tão pequeno, tão simples, que não mereça a nossa atenção. E essa atenção é muito grande, porque nós temos que decidir se o cristão deve aderir às tatuagens ou não, sejam elas de tatuagens de versículos bíblicos na pele ou outros tipos de tatuagens. E eu tenho que falar sobre esse assunto, porque sou profeta do Senhor e em todo mundo há um grupo na igreja do Senhor que acredita que não há problema nenhum. Há pastores famosos, pastores que são bem conceituados, que dão as suas opiniões a respeito desse assunto. E aí começam-se as opiniões sobre assuntos diversos, e quando você é convencido de alguma coisa, de alguma realidade, de alguma ideologia, de alguma palavra, de algum assunto, então você começa a praticar aquilo. Por isso, se tatuagem for de Deus, ok, você pode fazer à vontade, mas e se não for de Deus? Então você tem que ter base bíblica para saber. E se não for de Deus e alguém ir por aí fazendo as tatuagens no seu corpo, então corre um risco enorme, risco espiritual enorme, de começa a se afastar de Deus e até estar eternamente fora da sua presença. Então eu quero falar hoje, o cristão é tatuagem. Já gostaria de dizer que o crente, essa palavra eu aprendi, essa frase eu aprendi com aquele pregador que morreu em 2014, Myles Munroe. Ele dizia, e era bem interessante a frase dele, que o crente não tem opinião própria. O crente não tem uma opinião própria em relação a nada. Você tem que parar de ir atrás, correr atrás de opinião de pessoas, inclusive pastores, renomados, mestres, escritores. Eu também sou escritor. Mas nós não temos que ter opinião, nós temos que ir para a palavra de Deus e saber se a palavra de Deus está falando, o que ela está falando, como está falando. Aí você já pode argumentar, mas há várias interpretações, ok? Mas princípios não se mudam. 2 mais 2 sempre serão 4. Lei da gravidade, se você se jogar de um prédio, vai cair. A lei da gravidade, independente de você acreditar nela ou não, é uma lei, é um princípio. Então, a palavra de Deus é como a lei da gravidade, é um princípio. Ela diz o que ela diz e pronto. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, logo no início diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não está preocupado se você é ateu, materialista, ou qualquer ideologia que você tenha, evolucionista. Simplesmente está afirmando, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, eu não quero manifestar aqui nessa breve mensagem a minha opinião própria, mas eu quero falar do que a palavra de Deus ensina. E com muito temor e tremor eu falo. Mas antes de falar, eu gostaria de dizer a todas as pessoas que usam tatuagens, que vieram para a igreja cheios de tatuagens e estão na igreja, eu tenho alguns filhos espirituais que têm tatuagens, eu quero declarar o meu amor a vocês. E mesmo aqueles que estão no mundo fazendo tatuagens, eu não sou melhor que vocês, quero declarar o meu amor, a minha alegria em poder falar para vocês também. E religioso, ele causa barreiras entre pessoas, mas Jesus não causa barreiras, ele fala o que é certo, o que é errado, ele diz quem ele é, ele diz o que você deve fazer, que é o mínimo que deve seguir, mas ele ama você, independente de você decidir não seguir, e aí a consequência é da escolha de cada um. Então eu quero declarar meu amor a todas as pessoas, inclusive aqueles que usam as tatuagens, mas eu quero com muito amor no meu coração e pelo Espírito Santo trazer essa palavra. Estava conversando com um pastor amigo meu e ele disse que não via muita base bíblica para proibir tatuagens. E eu fiquei pensando, na verdade eu fiquei muito triste quando ele disse que não via base bíblica para tal assunto, e falou que a única base que as pessoas usam, que ministram libertação, é Levítico, capítulo 19, versículo 28, quando Levítico 19, 28 fala assim, vamos ler então o primeiro texto que seria a única base, que as pessoas acham que é essa base, que diz assim, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne,
nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Na King James já fala tatuagens, não fareis nenhuma marca sobre vós. Bom, é melhor nós prestarmos atenção, porque aqui está dizendo, Levítico 19, 28, está dizendo para não fazermos marcas nenhuma no nosso corpo. E aí as pessoas começam a falar sobre a questão do paganismo, que se retaliavam em homenagem aos mortos, ou invocando entidades de mortos. Então eu estava falando sobre esse assunto, tal, mas o restante do versículo fala, não faça nenhuma marca no seu corpo. E aí, claro, que no texto vai estar no contexto falando do paganismo, da retaliação do corpo, de ficarem se cortando para fazerem seus rituais, para cumprirem seus rituais. E aí eles acreditam que não há base bíblica para isso, para eu afirmar alguma coisa contra tatuagens, né? E o pastor falou isso comigo, eu fiquei um pouco cabisbaixo, e depois eu fui orar, eu fui pensar, e o Espírito Santo, foi muito bom ele ter falado isso, porque eu fui buscar. E eu entendi que, para falar de tatuagens, o texto principal é Êxodo 20, quando o Êxodo 20 fala sobre imagens de escultura. Deixa eu ler aqui para você, Êxodo 20, versículo 4, a partir do versículo 4 diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe no céu, em cima no céu, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas debaixo da terra. Então, nada no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Depois diz, não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que punga a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Bom, o texto mais claro contra tatuagens é Êxodo 20, que fala, não farás para ti imagens de escultura, nem de coisas semelhantes no céu, na terra, ou abaixo da terra, abaixo das águas, ou abaixo da terra. Então está dizendo para eu não fazer imagens de forma alguma. Bom, tatuagens são imagens, e são imagens esculpidas ou esculturadas na pele humana. A diferença das imagens que os religiosos, que são adeptos de imagens, usam nos oratórios, naqueles lugares de adoração em suas casas ou em seus templos, para as tatuagens da pele, é somente o local. Você tira de um local ali separado num templo religioso ou mesmo num canto de sua casa e coloca na sua pele. Ou seja, a diferença é apenas o lugar, e um lugar bem diferente, porque fala do corpo. Mas o princípio é, Deus está dizendo para eu não fazer imagem de escultura, nem me aproximar, nem servir aquilo, nem fazer culto àquilo. Está dizendo. E aí você tem que pensar, mas por que Deus então está dizendo isso? Primeira pergunta. E então vem a resposta. Por que Deus proíbe imagens? E aqui vai para todos os que são adeptos de imagens, seja de qualquer religião que seja. Eu quero dizer que a Bíblia continua valendo. Ela diz, não farás para ti imagem de escultura. E alguém pode dizer, isso foi a lei de Moisés. Eu quero declarar que não foi lei de Moisés, foi lei de Deus. Moisés apenas ouviu a parte de Deus e entregou ao povo. E aí ficou conhecido como lei de Moisés, mas é lei de Deus. E Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos igualmente, mais desejáveis do que o ouro, sim, mais do que o ouro depurado. Então, não é lei de Moisés, Moisés não tem lei, quem tem lei é Deus. E Romanos, capítulo 8, diz, a lei do Espírito e de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado e da morte é essa que eu devo estar livre. Essa que, pelo sangue do Cordeiro, essa lei do pecado e a consequente morte e destruição foi abolida por Cristo, não a palavra dele. A palavra dele jamais foi abolida. Então, e a salvação continua sendo pela graça. Alguém diz, não, mas nós estamos debaixo de graça, não estamos debaixo de lei, coisa nenhuma. Claro que não, queridos. Nós estamos debaixo da graça, mas o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz, a graça se mostrou salvadora a todos os homens. Quer ver? Eu vou ler para não ficar nenhuma dúvida. A graça se mostrou salvador a todos os homens, porque antes de eu falar de Êxodo 20, você tem que ter certeza, você tem que saber que, bom, mas isso serve para mim, ou a minha Bíblia começa em Mateus e termina em Apocalipse? Não sei, a minha começa em Gênesis e termina em Apocalipse, e toda ela é palavra de Deus, e útil para o ensino, para a correção, para a instrução, para a salvação, para a transformação. A palavra de Deus é tremenda, queridos, é maravilhosa, e nós temos que ansiar e anelar e buscá-la e ser uma bênção isso. Então diz assim, Tito capítulo 2, versículos 11
e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. E esta graça nos orienta a renunciar às paixões, à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Então, Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz que a graça é salvadora. E essa graça me ensina a renunciar às coisas erradas. Então, a lei, a palavra de Deus, os princípios de Deus servem para isso. Então, vamos pensar um pouquinho. A primeira base que eu entendo contra tatuagens é Êxodo 20. Não faça imagens de escultura, esculpidas ou esculturadas. Não está dizendo onde, se é na parede da sua casa, se é na parede do templo ou no seu corpo. Está dizendo para não fazer, esse é o princípio. Não faça imagem de escultura, nem de coisas do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Em outras palavras, não faça imagens nem de coisas alusivas ao céu, nem de coisas alusivas à terra, nem de coisas alusivas ao inferno, que é abaixo da terra. O que isso significa para você e para mim? Imagens de algo alusivo ao céu, ao lugar de Deus, ele representa ilusão. Imagem é ilusão, imagem é apenas uma sombra, não é algo real, é uma imagem. Então, a pintura de um quadro, por mais lindo que seja, não é de um quadro de uma pessoa, não é a pessoa em si, é a representação da pessoa. Então, o desenho é uma representação, uma foto é uma representação, uma imagem é uma representação. Em outras palavras, uma ilusão, não o real. Se você pegar o real e a ilusão, você vai ver que a foto é a ilusão e a pessoa, dono daquela imagem, é o real. Então, por que Deus diz para não fazer imagens de algo alusivo ao céu? Porque lá no céu, a morada de Deus, onde tem também suas criaturas angelicais, os anjos, a presença de Deus. Deus não quer ser ilusão para mim nem para você. Deus não quer ser uma ilusão de ótica, Deus não quer ser imagem, Deus quer ser real. Então, quando Deus fala o que Ele fala, Ele está sabendo por que Ele fala. Então, por que Ele não quer imagens? Porque se torna uma ilusão para mim. Não faça nenhuma imagem das coisas alusivas ao céu. Por quê? Eu não quero ser uma imagem para você, Deus está dizendo. Filhos, eu quero ser real para vocês. Eu quero entrar na sua casa, eu quero tomar café com você, eu quero jantar com você, como Jesus falou, que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Isso chama-se relacionamento. Então, ele não quer ser imagem, não adianta você colocar uma imagem de Cristo lá na parede da sua casa ou no seu corpo. Ele quer ser Jesus na sua casa. Não adianta pegar um texto bíblico e colocar aqui no seu braço, ou aqui na sua testa, ou sei lá onde você quiser colocar. Não, ele quer que isso esteja no seu coração, porque aquilo é imagem, coisas alusivas aos céus, que se tornam ilusão para você, e não real. Então, Deus não quer ser ilusão, Ele quer ser real. Ele quer morar com você. Se alguém ouvir a minha palavra e a minha palavra estiver dentro dele, eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Ele mora com você. Queridos, por isso que você não deve fazer imagens. E agora, eu estou levando isso para a questão das tatuagens. Não adianta colocar versículo da Bíblia no seu corpo. Você é tão crente assim, tão santo assim, tão cheio do Espírito Santo assim, quer pregar o Evangelho para todo mundo através do versículo, querido, não é bem verdade. Pelo menos os que eu conheço até hoje não são bem verdade. E os que acham que são, na verdade, são pessoas famosas que tentam induzir outros a fazerem o que eles fazem. Mas vai conhecer direitinho a pessoa e ver que o relacionamento com Deus não é tão estreito, tão maravilhoso assim. Então, não faça imagem de escultura das coisas que estão no céu. Mas o texto diz, e não faça imagem de escultura das coisas que estão na terra. As coisas no céu, quando são imagens, elas se tornam ilusão, não reais. E Deus não quer, e Deus é real, Deus não é ilusão. Agora, imagens da terra não são apenas ilusões, são ídolos. Tudo que eu fizer de imagens da terra são meus ídolos. Por quê? Você coloca o nome da sua esposa, da sua namorada, da sua filha, do seu filho, ou parece lindo colocar o nome da sua mamãe, ok, é lindo, mas ela se torna o seu ídolo. Aquilo mostrando para todo mundo ver, para todo mundo enxergar, é um ídolo. A pessoa diz, aquela pessoa é muito amada, um ponto maior do que deve. É uma amostra. Deus fala, não faça não. Não faça não, porque se torna o seu ídolo. E aí alguns colocam o nome da namorada, depois termina o namoro, aí risca e bota o nome de outro. Alguns casam, colocam o nome da esposa, do marido, depois divorcia. Quer dizer, aquela imagem não resolveu o problema, era um ídolo para a pessoa. Você coloca o nome do seu time de futebol, é um ídolo. Se você gosta de carro, coloca carro, é um ídolo. Você ama carro, idolatra carro. Ídolos. Então não faça. Então são coisas que eu estou dizendo por que Deus fala que não se deve fazer imagens. E eu estou levando para a questão de tatuagem.
Mas o texto diz, não faça imagem nem do céu, que se torna imagem para você, uma ilusão, nem da terra, que se torna ídolo, tudo que eu fizer da terra que é um ídolo para mim, e nome da igreja, do pastor, tem uns que pintam, desenham o nome do bispo, do apóstolo, terrível, é ídolo. E muitos se tornaram ídolos, e 1 João capítulo 5, no finalzinho diz, filhinhos, fugir da idolatria. Mas estamos nos últimos tempos, as pessoas estão deixando a palavra de Deus, né? Mas diz, não faça imagem de escultura também das coisas debaixo da terra, nas águas, nas profundezas, nem debaixo da terra. Do inferno, as pessoas começam a fazer tatuagens, por exemplo, de caveiras, são coisas debaixo da terra, de serpentes, alusivas a demônios, de aquela morte lá, o símbolo da morte com a foice, coisas alusivas ao mundo espiritual. Quando você desenha no seu corpo, ou tem na sua casa, ou coloca num cartaz na sua casa, um banner, um folder na sua casa, algo alusivo ao mundo espiritual lá das profundezas, debaixo da terra, ou do inferno, ou debaixo das profundezas do mar, o que você está fazendo é um pacto, e um pacto com as trevas. E então você faz um pacto, você pode fazer um pacto colocando o desenho ali. Você sabe que cada tatuagem, não é o ponto principal da minha mensagem aqui, é o cristão e a tatuagem, falar a base bíblica, mas sabe que cada tatuagem tem um significado. Por exemplo, aqui na terra, alguns colocam tatuagens na cadeia, que representa se ele é assassino, se ele é ladrão, se ele é estuprador, se ele é pedófilo. Então, dependendo aí da tatuagem, que ele mostra no corpo o que ele é, ele exterioriza aquilo que ele é dentro, ele é por dentro. Então, se você coloca serpente, escorpião, dragão, a morte, você tem um pacto com as trevas. Você tem um pacto com o mal. Se você coloca palhaços, e aquele palhaço olhando, o bad boy, ou coloca aqueles olhos ali de terror ali, você está dizendo que você está mostrando no que você crê. É adoração. Então, quando Deus fala em Êxodo 20, querido, lei não mudou, princípios são princípios, não existe lei de Moisés, existe lei de Deus. É porque isso ficou conhecido como lei de Moisés, porque ele recebeu das mãos do Senhor. Mas ele não tem lei, Moisés nunca teve lei. A lei é de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é a lei de Moisés que é perfeita e restaura a alma, é a lei do Senhor. E a lei do Senhor não mudou, você é fora de lei. Se você diz, não, eu sou salvo pela graça, eu não cumpro lei, então eu não vou ficar nem perto de você vai me assaltar, porque você vai roubar, você não para no seu casamento, você deve adulterar, traz sua esposa e sai com outra pessoa, ou seja, você disse que não está debaixo da lei. Você, crente, quem é de Deus, tem que estar debaixo sim da lei do Senhor, da obediência. Nós estamos debaixo da obediência. A lei do Espírito e de vida me livrou da lei do pecado e da morte. É dessa lei que estamos livres. Então, o primeiro texto que fala contra o uso de tatuagens é esse, Êxodo 20. E eu quero declarar mais uma vez o meu amor àqueles que vieram do mundo tatuados, como vieram com outros pecados, outras pessoas vieram com outros tipos de pactos e pecados. Mas não vão continuar no pecado. Você veio com uma cultura de mentira, você não continua mentindo. Então você veio também com a cultura de tatuagem, se arrependeu, entregou a vida ao Senhor, aquilo agora virou só sua pele, agora não tem mais nada no seu coração, você é uma nova pessoa, né? Fique tranquilo que a verdadeira igreja nunca vai te condenar, vai te abençoar, mas a verdadeira igreja também não vai associar-se ao pecado, ok? E isso é muito importante para a sua vida. Então essa base, junta-se com Levítico 19, 28, não faça marcas nos seus corpos, porque já estava falando de tatuagem, já estava falando de que você tira as imagens do seu oratório lá, das paredes da sua igreja que você era, e que aceita essas coisas erradas, porque estão erradas, aceita isso continua sendo errado, não é porque a turma está querendo fazer ecumenismo, agora juntar tudo que é certo, não. Queridos, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Nós continuamos amando as pessoas, mas continuamos declarando que pecado continua sendo pecado, né? E para terminar essa minha breve mensagem, porque eu quero orar por você, eu escrevi um livro, depois se você quiser comprar, adquirir, o nome do livro é Satanismo, e o subtítulo é Que Império é Este? Que é vencer ou morrer. Você vê que tem um homem bem vestido aqui, e ele está como um fantoche, manipulado. Satanismo é isso, é a ideologia de Satanás para manipular o homem, diferente de Deus, que Deus não manipula nenhum de nós. Deus pede o nosso coração, a gente entrega o coração para Ele, e ele transforma a nossa vida e nos guia, nos direciona. E eu tenho um dos capítulos aqui
do meu livro aqui, Simbologia Satanista. Eu falo de símbolos, né, que a maioria deles estão também nos corpos das pessoas de tatuagem, como, por exemplo, o Yin Yang. Eu falo dos símbolos, tenho vários símbolos aqui. Tem o arco-íris, a simbologia dele, o Yin Yang, o signo de Lúcifer, a fita entrelaçada sem fim, a borboleta, o hexagrama em círculo, o chifre, a estrela de 5 pontas, a mão chifrada, os raios, os besouros, a cruz de Neros, o olho de Lúcifer, a anarquia, pirâmide, essas coisas, lua, estrela e Urano. E eu vou falando o que significa realmente na prática, cada um, a cabeça de bode. Por exemplo, essa cabeça de bode aqui. O bode foi tomado pelos adoradores de Satanás como um símbolo para a sua fé. Satanás tem muitos símbolos animalescos: serpente, dragão, monstro do mar, touro. Satanás só não é comparado ao cordeiro, mesmo ao cordeiro manso, porque esse cordeiro, que é Jesus, se entregou por nós, que é Jesus. Então, os símbolos representam uma realidade. E eu coloquei aqui a segunda base bíblica que eu entendo contra tatuagens, que é Ezequiel 8. Eu não vou ler todo agora, mas depois você lê em casa, Ezequiel capítulo 8, e Deus chama Ezequiel para mostrar as pessoas fazendo pinturas no templo, desenhos que Deus chama de abominação, desenhos no templo. Diz: olha, vê as abominações que eles estão fazendo. Ezequiel capítulo 8, do versículo 6 até o versículo 17, por isso eu não vou ler um texto longo, mas fala das imagens que eles iam pintando nas paredes do templo. E isso já é uma base muito forte. Por quê? Porque o templo físico também é uma simbologia, ou uma parábola do nosso corpo, do nosso templo, do nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. O nosso corpo seria o átrio exterior, nossa alma seria o santo lugar, e o santíssimo lugar seria o nosso espírito. Mas eu quero ler aqui o que eu escrevi sobre, no finalzinho desse texto, depois de eu falar dos signos, dos símbolos, etc., eu falo no final assim: o texto de Ezequiel 8, de 6 a 17, que lemos no início deste capítulo, também pode ser entendido como uma repreensão de Deus ao uso dos símbolos no corpo humano, mas que procedem, na verdade, do espírito e que foram cativados pela alma. Então, na verdade, esses símbolos estão no corpo das pessoas, mas isso veio lá do espírito, lá de dentro da pessoa, da vida espiritual da pessoa, e que foram cativados pela alma que dominava aquela certa pessoa. Por que devemos entender assim? Porque o Espírito Santo levou Ezequiel ao templo, pátio exterior, corpo, santo lugar, alma, e santíssimo lugar, espírito. Lembremos que símbolos representam uma realidade, até mesmo um caminho para se seguir. Aqui devemos nos atentar para a questão das tatuagens. As tatuagens não são só nas paredes de tijolos, ou seja, as pinturas que são tatuagens, tatuadas nas paredes de tijolos, nos quadros de madeiras, ou gesso, ou pedras, ou etc. Mas especialmente nas paredes dos corações. Aquela pintura representa algo que está dentro de mim. Uma pessoa que gosta de pinturas desses artistas, é aquilo que está dentro dela. Inclusive o próprio pintor, ele externiza ou exterioriza aquilo que está no interior dele. Então, na verdade, as pinturas, eles representam o que está dentro do nosso coração e vai para as paredes dos nossos corações. Quando uma pessoa se permite tatuar na pele, é porque já se tatuou no coração. Onde está aquele símbolo da caveira? Onde está aquele dragão? Onde está aquela borboleta, aquele golfinho? Onde está aquele dragão, aquela serpente? Onde está aquele palhaço? Onde está aquele espírito de morte com a foice? Onde está aquele escorpião, aquela aranha? Simplesmente na pele ou dentro do coração de cada um que tatuou na pele? Simplesmente na pele, ou representa um amor, uma paixão, um momento especial e uma adoração daquela pessoa que pintou e que se tatuou? Creio que as pessoas vão exteriorizando na pele, por meio das tatuagens nesse caso, tudo aquilo que está em seus corações e que foram internalizados em seus espíritos. Parece uma filosofia, mas escute bem. E eu disse assim, aqui no meu livro: eu sei que é difícil nestes tempos do fim afirmar que as tatuagens são perniciosas e que são obra de Satanás. Mas me respondam, estes símbolos são uma realidade no mundo ou não? Outra pergunta: que melhor lugar existe para propagar estes símbolos que são reais, que não seja o corpo humano?
Ainda um questionamento, no caso para os evangélicos que são adeptos das tatuagens. Se o que é ruim é propagado no corpo pelas tatuagens, então aqueles que são adeptos dizem que seria lícito usar símbolos bons para pregar o bem também por meio das tatuagens em meu corpo, como nomes de pessoas amadas, o próprio nome de Jesus, versículos bíblicos, etc. Ou outros crentes, times de futebol, seus times, etc. Agora, outra pergunta para reflexão para esses que são adeptos. Os cristãos que são a favor de tatuagens, o são porque são muito crentes, santificados demais, tão cheios do Espírito Santo e do amor, que abrem mão até da pele originalmente feita e pintada por Deus para propagarem a mensagem do Evangelho por meio das tatuagens? Será que essa turma que tatua um versículo bíblico, porque é tão crente assim, ele tem tanta sede de pregar o Evangelho que ele tem que pregar, coloca na testa logo, para poder as pessoas saberem, Jesus, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Será que ele é tão bom assim? Ele prega o Evangelho a tempo e fora do tempo? Bom, eu termino o livro dizendo assim, esse capítulo, desculpem, eu não tenho opinião própria, eu tenho que buscar resposta na Constituição do meu país, na Constituição que é a palavra de Deus. Então, nessa Constituição, no artigo do profeta Ezequiel, capítulo 8, ele chama as pinturas, Deus chama e manda ele escrever, as pinturas nas paredes do templo de abominação. E creio que poderemos entender o templo como nosso ser, corpo, alma e espírito. Por tudo isso eu creio que não devemos usar tatuagens. As marcas que devemos ter em nosso corpo devem ser as marcas de Cristo, gravadas em nosso espírito, em nosso coração. Não vejo espaço para tatuagens no Filho de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo, querido, eu comecei dizendo o meu amor àqueles que se tatuaram, que vieram de lá de trás, como outros vieram com outros tipos de pecados, outros vieram quebrados nos seus relacionamentos, outros vieram deprimidos, outros vieram cheios de pactos com o diabo, mesmo sem tatuagens, e outros vieram com uma vida sem sentido, sem direcionamento nenhum, se entregaram ao Senhor e Deus mudou sua vida. Agora, aquela pessoa que veio assim, cheio de pecados, de ranços e de dificuldades, ela não continua em pecado, porque a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então não tenho que buscar imitar o mundo. E eu quero lembrar para você, o texto principal para mim é Êxodo 20, para não fazer tatuagens. Não faça tatuagens de coisas alusivas ao céu. Deus não precisa que você coloque o nome dele, nem de versículo da Bíblia no seu corpo. Por quê? Porque tudo que for do céu vai se tornar ilusão para você e não real. Imagem não é o real. Deus quer que aquele versículo bíblico seja real para você. Deus quer não o nome dele tatuado em você, ele quer o nome dele gravado no seu coração. Davi falou, guardo no meu coração a sua palavra para eu não pecar contra ti. Ele quer que a palavra seja guardada no seu coração. Então Deus não quer ser uma ilusão para você. Um jogador de futebol, ele é uma ilusão. Tanto é que o jogador de futebol, ele ganha parte do salário dele, ele ganha no salário direito de imagem, porque ele é uma imagem. Eu perguntei um dia para umas crianças que eu estava ministrando esse assunto, vocês conhecem o Neymar? Conheço, conhece o Raí, conhece o Ronaldinho, conheço, não, eles não conhecem não, ele já tomou um cafezinho na sua casa, ele entrou na sua casa, ele andou com você, ele foi ao mercado fazer compra com você, ele sabe quando você tem problema, ele te ajuda, não, então ele é uma imagem para você, você sabe que ele existe, ele é real, mas é uma imagem para você, porque ele não tem convívio com você. Quando Deus fala para não fazer imagem das coisas do céu, ele está falando, eu não quero ser um jogador de futebol para você, eu não quero tirar uma foto com você, eu quero morar com você. Eu quero fazer morada na sua casa. Deus não precisa que eu tatue aqui. Deus quer estar gravado aqui no meu coração. Então, imagem do céu se torna ilusão. Segundo, imagens da terra se tornam ídolos. Qualquer coisa que você colocar de coisas alusivas à terra é porque é o seu ídolo. Seja o seu time de futebol, seu carro, sua moto, seu namorado, seu filho, sua filha. E a Bíblia diz, filhinhos, fugi da idolatria. Fuja da idolatria, querido, porque Deus diz que é pecado. Independente da igreja brasileira, que está no Brasil a maior, o Brasil achar que idolatria não tem problema, a minha Bíblia diz que tem. A lei de Moisés, não foi a lei de Moisés que disse que tem problema, não foi a lei de Deus mesmo. Foi Deus que falou, não faça imagem, não faça porque é pecado. Então, tudo que eu fizer aqui da terra é ídolo. E não faça imagem das coisas debaixo da terra, nas profundezas, porque tudo que você fizer se torna pacto. Aquele dragão que você pintou, aquela serpente, aquele escorpião, aquela morte, aquele palhaço, aquele negócio lá das trevas, tudo aquilo, pactos com morte, etc., são
pactos com as trevas. Deus não quer que você tenha ilusão, nem ídolo, idolatria, nem pactos com as trevas. Deus quer você um homem, uma mulher santa ao Senhor. Querido, pode ter certeza, apesar de estar na moda, as tatuagens, elas não são bonitas, elas não enfeitam você, elas podem estar na moda, porque moda é moda, as pessoas seguem a tendência, mas não siga a tendência. Eu quero declarar para você um conselho de pastor, de profeta: siga a palavra de Deus, não siga a tendência, siga a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu sei que os céus estão abertos para esse mundo, para que a tua palavra seja verdadeira, fiel e maravilhosa na vida das pessoas. Pai, eu não quero ser um profeta que estou profetizando religião ou minhas opiniões próprias religiosas. Não, Pai. Eu estou profetizando a tua palavra. Não existe lei de Moisés, existe lei de Deus, a tua lei, a lei do Senhor que é perfeito. O Senhor deu essa lei para Moisés, e aí ficou comumente conhecido como lei de Moisés, mas não, Senhor, foi a lei que Moisés entregou, ele recebeu do Senhor e entregou. E assim como eu recebi do Senhor, eu entrego. E eu profetizo uma igreja transformada, eu profetizo uma igreja mudada, eu profetizo jovens santos, mesmo aqueles jovens que vieram do mundo, todos tatuados. Eu profetizo que ali vai ser apenas um nada na sua pele, mas no coração deles eu profetizo algo poderoso, especial e diferente. Eu profetizo o avivamento, eu profetizo que essas igrejas chamadas evangélicas, que estão liberando tatuagem, falando que isso não tem problema nenhum, eu profetizo em nome de Jesus que esses falsos profetas, que não buscam a palavra de Deus, são profetas do mundo, profetas da tendência, profetas de ganhar pessoas para si mesmos, da idolatria, eles não prevalecerão. Eu declaro que a palavra de Deus vai prevalecer, que Jesus, o amado Senhor, que não tem na coxa uma tatuagem dizendo Rei dos Reis, não, se você interpretar, se as pessoas interpretarem assim literalmente, teria que interpretar Apocalipse inteiro literalmente, não. Ele está dizendo onde tem força de andar, física, de caminhada, onde tem sua musculatura, ali ele está mostrando para todos, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, até porque ele estava com vestes ali, completas até os pés. Eu declaro que a mesma marca de Jesus, de Rei, estará marcado em sua vida, no coração das pessoas. Declaro a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.